Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem, depois sentou-se da barca e ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes, que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca, para que viessem ajudá-los. Eles vieram, e encheram as duas barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então, levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Peçamos neste momento a luz do Espírito Santo a nos iluminar, nos dando o dom da sabedoria, para que esta palavra escutada e agora meditada possa nos ajudar nesta travessia para as águas mais profundas. Amém. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a liturgia do 5º domingo do tempo comum. Nas 2 últimas semanas, acompanhávamos Jesus na sua trajetória em Nazaré, a cidade aonde ele foi criado. E no ambiente da sinagoga, como ouvíamos nos 2 últimos domingos, o povo que estava no templo, eles foram hostis a Jesus. Eles não acreditaram na sua palavra, ao ponto de querer levá-lo para o lugar mais alto, como nos disse o Evangelho do domingo passado, e empurrá-lo no precipício, já querendo matá-lo. Então o povo bonitinho, arrumadinho da prática religiosa, recusa Jesus.
E agora ele vai para uma região mais distante, a região de Cafarnaum, região esta que era habitada por muitos pagãos. E diante deste outro ambiente, Jesus terá acolhida. Na primeira parte do texto de hoje, o evangelista Lucas nos situou. Jesus estava na margem do lago de Genezaré, a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Os que estavam dentro do templo não quiseram escutar a sua palavra, mas os pagãos, aqueles que estavam dispersos à margem do mar ou do lago de Genezaré, tiveram esse desejo de escutá-lo. E diante desta grande multidão, diante desse desejo, Jesus lhes dará uma resposta. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago, os pescadores haviam desembarcado. Jesus subiu numa das barcas, que era de Simão, sentou-se e começou a ensiná-los. E eu acredito que nesta primeira parte do Evangelho, já encontramos um ensinamento para a nossa vida prática. Será que nós, como aquela multidão, ao tomarmos a decisão de sairmos da nossa casa e virmos para a igreja, temos também o desejo no coração de ouvirmos a palavra de Jesus? Devemos nos questionar diante desta colocação do Evangelho. E mais do que isto, devemos nos sentir inspirados pela multidão que se comprimiam porque queriam encontrar uma palavra que fosse de vida, uma palavra que pudesse animá-los, que pudesse confortá-los, que pudesse direcioná-los diante das suas dificuldades, que não eram poucas. Então, irmão e irmã, que cada missa que nós participarmos, neste momento da liturgia da palavra, da homilia, façamos como aquela multidão, acionemos em nós o desejo e a vontade de acolhermos a palavra de Jesus, porque ela é palavra de vida, porque ela é palavra de ânimo, de esperança, de coragem. E em meio a tantas dificuldades como nós temos enfrentados nos últimos tempos, necessitamos de uma palavra como a dele. Depois disso, vem a segunda parte do Evangelho, que é o coração do texto de hoje. Então vocês têm o texto em mãos, eu gostaria de convidá-los a tomar os versículos 4 e 5 do texto de hoje. Vamos tomar juntos esses 2 versículos? Leiamos. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Olha que interessante. Quando Jesus chegou à margem do mar ou do lago de Genezaré, haviam 2 barcas e uma era de Pedro, de Simão. E foi nesta barca que Jesus entrou para ensinar a multidão. E agora Jesus vai dialogar com quem? Com Pedro. E lhe faz um convite: avance para as águas mais profundas e lance vossas redes para a pesca. Minha gente, Pedro era dono de uma empresa de pesca. Já era um homem mais velho,
tinha sócios, tinha vários colaboradores que trabalham com ele. Logo, era um profissional muito qualificado e conhecedor da sua área, ou seja, a pescaria. Jesus, pelo contrário, viveu 30 anos da sua vida em Nazaré e trabalhava com José, que era carpinteiro. Então imaginemos que é um carpinteiro falando com um pescador famoso. E agora Jesus dá o comando para o pescador, sendo carpinteiro. Se fosse numa dimensão lógica, Pedro olharia para Jesus e diria: o que você entende, Jesus, de pesca? Você é um carpinteiro. Eu trabalho a vida toda com pescaria. Pesquei a noite toda e não fui capaz de trazer um peixe na minha rede. E agora, como você, sem conhecer a pesca, vai me dar o comando? Esta poderia ser a posição de Pedro diante do comando de Jesus: avance para as águas mais profundas e lance as vossas redes para a pesca. Mas Pedro agiu diferente. Pedro disse: mestre. Então aqui já há um reconhecimento diante da autoridade daquele que fala. E ao chamá-lo de mestre, Pedro se coloca como discípulo. E o discípulo consiste em fazer o quê? Em ouvir a palavra do mestre, acreditar no que ela lhe diz e obedecer o seu comando. Isso significa ser discípulo. Ter uma fé profunda na pessoa de Jesus e acreditar no que ele está falando. Segundo ensinamento do Evangelho para nós hoje, porque muitas vezes Jesus também fala conosco. Ele nos convida a avançar para as águas mais profundas, a lançar as nossas redes, mas nós queremos dar lição de moral para Jesus, falando para ele que ele não sabe o que ele está mandando, que de fato somos nós que conhecemos, e é Jesus a obedecer a nossa palavra, e não nós obedecermos a sua palavra. E o testemunho de Pedro abre os nossos horizontes para uma nova prática de fé e para uma nova relação com Jesus. Por isso, o milagre é antecedido pela força da palavra. Não existe com Jesus milagre de forma mágica, mas existe uma pedagogia do milagre. E todos nós devemos nos abrir a esta pedagogia. E a cada Santa Missa que nós temos a graça de sermos preparados pela palavra, experimentamos o milagre da Eucaristia, que é o próprio Cristo que se dá para as nossas vidas. Mas Pedro vai externalizar a sua dor, a sua frustração. Vai falar para Jesus: mestre, nós trabalhamos a noite toda, mas nós não fomos capazes de pegar nenhum peixe. E esse evangelho sempre me chama muito a atenção, porque é neste momento que nós temos a oportunidade de externalizarmos a nossa dor, a nossa frustração e a nossa angústia para Jesus. Não utilizemos a nossa palavra para revidá-lo, mas utilizemos da nossa palavra para partilhar com ele tudo aquilo que estamos sentindo e vivendo. Pedro fez isso. Partilhou a frustração, a dor de ter se dedicado tanto a noite toda, derramado muito suor e no final não ter visto fruto nenhum deste trabalho. Preste atenção no que o padre vai te dizer agora. Muitas vezes nós também fazemos a experiência de Pedro. Empreitamos projetos,
nos dedicamos muito, derramamos muito suor em prol daquela causa, mas quando chega ao final, parece que o meu suor, o meu empenho, o meu desenvolvimento não valeu nada, porque não tem fruto. Porque não cheguei àquela finalidade na qual eu me propus, como Pedro, querendo pescar peixes, e trabalhou a noite toda e não pegou nenhum peixe. Hoje, não tenhas medo de olhar para a sua barca, de olhar para as redes que estão nas suas mãos, os seus instrumentos de trabalho, de fazer esta memória de todos os projetos empreendidos, de todo o suor derramado, de toda a energia vital gastada em prol destes projetos, e de repente a frustração e a dor de não ver os frutos. O Evangelho nos dará uma indicação prática muito precisa. Coloque Jesus dentro da sua barca. Lá no início do texto, para ensinar as multidões, Jesus entrou na barca de quem? De Simão Pedro. E agora, de dentro da barca de Simão, junto com ele, dá o comando: avance e lançai as vossas redes para as águas mais profundas. Vamos ver o que vai acontecer diante da obediência à palavra. Volte aí no texto bíblico e tomemos os versículos 6 e 7. Vamos ler juntos? Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram E encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. a ponto de quase. Afundarem. Como é que foi essa pesca, gente? Abundante. Foi peixe demais da conta, que Pedro teve que chamar os sócios, depois Pedro teve que chamar os colaboradores, e era tanto peixe que a barquinha estava frágil e quase se afundava por causa do peso. Só aconteceu o milagre porque houveram duas coisas: a palavra de Jesus e a obediência a esta palavra. Avance para as águas mais profundas, lance a vossa rede para a pesca, a palavra, e a obediência de Pedro: mestre, confiando em tua palavra, eu lançarei as redes. Quer milagre na vida? Não é mágica, precisa de ouvir a palavra e precisa de obedecê-la. Como seria bom se nós aprendêssemos a pedagogia do milagre: ouvir a palavra de Jesus e obedecê-la. E a pesca foi abundante, foi próspera. E o benefício do milagre não chegou somente para Pedro. Chegou para os seus sócios, chegou para os seus funcionários, chegou para todos aqueles que estavam à sua volta, chegou para a sua família, porque a família de Pedro vivia da pesca dele, era o trabalho dele, era o ganha-pão dele. Para que nós entendamos, quando Jesus age, quando Jesus faz o milagre também na nossa vida, não é pelo nosso mérito, não é somente para o nosso engrandecimento, porque somos os melhores, pelo contrário, de repente somos os piores. Mas houve a abertura do coração, houve a escuta da palavra, houve a obediência a esta palavra, e o milagre que você experimentará não será só para você, mas será para os seus sócios, será para os seus colaboradores, será para a sua família, será para a sua comunidade.
E foi isso que Pedro experimentou naquele momento. Mas agora vem o X da questão. Padre, não estamos na beira de um mar. Não somos pescadores de peixes. Como é que esse evangelho pode valer na minha vida de maneira real? Prepare, porque agora o evangelho vai pegar pesado conosco. O caminho de avançar para as águas mais profundas não é apenas literal, de um mar à nossa volta. Mas este oceano diz respeito à nossa interioridade. Dentro de cada homem e de cada mulher existe um mar. Existe um oceano que é infinito, como o oceano que nós temos no planeta Terra. E o caminho da fé nos possibilita uma travessia, que é sair da margem, que é sair da superficialidade e avançar para as águas mais profundas da nossa interioridade e encontrarmos nela a abundância do que Deus plantou dentro de nós quando nos criou. Não se conforme com a sua margem rasa, limitada, mas hoje se abra a novidade do Evangelho, que te diz: avance para as suas águas mais profundas, para o seu oceano infinito, e por meio da sua comunhão com Jesus, permita emergir deste oceano a abundância de uma pesca próspera que você pode experimentar. E este caminho de travessia, gente, não é fácil. Não é fácil, porque nós temos medo do que é novo. E o medo do novo faz com que nós nos acostumemos com a margem, que é limitada. Mas eu já conheço, sempre foi assim. Já tem 30, 40, 50 anos da minha história, Padre, que eu vivo isso. E agora vem Jesus nos dando uma sacudida, dizendo: não fique somente na sua margem, mas hoje tome a decisão de avançar para as águas mais profundas que te habitam, e mais do que isto, tenha a coragem de lançar a sua rede para a pesca. Porque é neste oceano interior que nós podemos acionar este dispositivo da criatividade, da esperança, da empatia, da fé, que é capaz de produzir muitos frutos, ou seja, a abundância. Conectar as correntes mais profundas do nosso oceano interior para que elas nos tragam a abundância. E é disso que nós precisamos. Irmos à fonte do que nós somos e termos esta consciência da superabundância e não da carência. Porque às vezes a nossa dificuldade de experimentar esse milagre é porque a nossa carência nos convence. E aí nós passamos a vida toda repetindo o que não temos, ou o que sofremos, ou o nosso trauma, ou a perca que tivemos. E aí é repetição de carência, 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 carência. E agora o Evangelho fala: não, existe a carência? Existe,
mas ela não pode ser maior do que a superabundância que está dentro do seu oceano, que está dentro do seu mar. Portanto, queiramos sentimentos oceânicos, grandes, abundantes. E a fé quer despertar esses dispositivos dentro de nós, para que você não se conforme com a sua carência, com a sua necessidade, com a sua dor, com o seu trauma, mas que você se abra à novidade da abundância que Jesus quer te oferecer. Gente, olha a profundidade desse evangelho hoje. Por isso, avance para as águas mais profundas. E essas águas estão dentro de você. Esse oceano é você. Esse mar é sua interioridade. E nele, com Jesus, você pode ter pesca abundante. Vamos agora continuar? Versículo 8. 8 e 9. Vamos ler juntos? Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. Que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabaram de fazer. Eu fiquei pensando, meditando esse evangelho. Se fosse no meu caso, no lugar de Pedro, depois de pegar tanto peixe, eu ia dar um pulo de alegria e abraçar Jesus. Oh, Jesus, obrigado. Mas Pedro teve uma atitude diferente. O que ele fez? Caiu aos pés de Jesus. Pedro não abraçou Jesus na euforia do momento, mas Pedro cai aos pés de Jesus. Para que isso? Para que nós entendamos onde é o nosso lugar diante do trabalho, do empenho, da dinâmica que não frutifica. O critério está na escuta e na obediência da palavra, mas só escuta e obedece quem está onde? Aos pés de Jesus. Na sua caminhada de fé com Jesus, onde você está? É uma outra pergunta também para nos ajudar nesse caminho. Aonde eu estou? E depois, a segunda atitude de Pedro foi de se reconhecer pecador. O que ele disse para Jesus? Que ele não era digno daquilo. Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. O caminho da fé, que nos é aprimorado pela escuta e obediência da palavra, quer alcançar uma região que se torna como região de guerrilha dentro de um país, e que nos maltrata muito, que é a realidade do pecado. Esta palavra quer chegar lá para causar um movimento que transforma, que reconcilia, que perdoa, que liberta, que ressignifica. Mas só pode fazer esta experiência quem se reconhece necessitado, quem se reconhece pecador. E se nós olharmos a pedagogia da palavra de hoje, a primeira leitura é Isaías dizendo: eu não sou digno, porque a minha boca é impura. O anjo vai lá, pega o braseiro, coloca na boca de Isaías e diz: está purificado para que agora você seja profeta, e anuncia. No Salmo, o salmista diz: completa em mim, Senhor, a obra que está inacabada, a obra das suas mãos. A segunda leitura, Paulo diz: eu sou um abortivo, eu não sou digno de ser chamado de apóstolo diante da perseguição que eu fiz à igreja de Cristo. E agora Pedro diz: eu sou pecador, Senhor, afasta-te de mim. Olha o que o padre vai te dizer agora.
o critério que Jesus utiliza para escolher os seus não é apenas por meio daquilo que eu tenho de dons, de talentos ou de habilidades, mas o critério que Jesus utiliza para escolher os seus é o critério da fé. Pedro acreditou, confiando em tuas palavras, Senhor, eu lançarei as redes. Porque muitas vezes, como nós convencemos daquilo que é a carência, daquilo que é a necessidade, eu já coloco a barreira dizendo, eu não sei falar, eu não sei ler em público, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo, logo eu não posso servir a Jesus. Jesus não olha as suas debilidades, Jesus não olha apenas os seus talentos, mas Jesus olha a sua capacidade de acreditar, e isso significa ter fé. E Pedro, ao fazer aquela experiência de se reconhecer pecador, de se reconhecer necessitado, experimenta a cura para ser chamado e para servir Jesus. Vocês vão ver daqui a pouco que aí Jesus vai chamá-los para serem pescadores de homens. Mas a primeira atitude de Jesus antes do chamado é a cura do oceano interior, do mar interior. Que estava trabalhando muito, que era muito habilitado, que era muito conhecedor da pesca, mas que não via fruto. Então Jesus não vai chamar fracassados, mas Jesus chamará curados. E nós não podemos fazer do nosso fracasso o nosso cartão de visita. Mas devemos permitir com que esta palavra de hoje nos dê uma sacudida em todos os aspectos da vida, para que nós desfrutamos da cura que somente Jesus pode nos dar, porque Ele também nos ama e nos chama. Mas tem que reconhecer o meu lugar, que é aos pés dEle. Tem que reconhecer as minhas fragilidades, os meus pecados, não ser vítimas dEle, não permitir com que eles me convençam, dizendo que eles são mais fortes do que tudo, porque não são, mas colocá-los aos pés de Jesus, para que nesta ação sejamos curados e restaurados, e assim nos disporemos para servirmos a Jesus. Então, olha que maravilha o texto de hoje, olha que riqueza tudo isso. Vamos encerrar o texto agora? Vamos aos versículos 10 e 11. Vamos ler juntos? Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: Força, igreja. Não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então, levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. O que Jesus te diz hoje? Não tenhas medo. Minha gente, dependendo do grau do medo que está dentro de nós, ele é capaz de bloquear os dispositivos interiores que nos permitem ir para as águas mais profundas. De repente você já conheceu uma pessoa que tem medo de água. Não pode entrar nem numa piscininha de criança, daquelas de plástico, né? Quanto mais numa piscina, num rio, no mar. Outros já têm medo de chuva, mal começa a escurecer, já enfia debaixo da cama, de tanto medo. E aí nós poderíamos falar de vários outros medos que nós temos, ou das pessoas que nós conhecemos. O medo vai bloqueando esses dispositivos interiores, que nós precisamos acionar para avançar para as águas mais profundas, para lançar as nossas redes e obtermos a pesca milagrosa. Não deixe com que o seu medo te bloqueie. Não deixe com que o seu medo
te coloque dentro de uma caixinha tampada, trancada, te limitando e te impossibilitando a avançar para o seu oceano interior, para as suas águas mais profundas. Toma posse da palavra de Jesus para você hoje, que te diz: não tenhas medo. Peça que Ele, fazendo a travessia com você, desbloqueie tudo isso para que faça emergir do seu interior a superabundância do que Jesus e você podem fazer juntos. O comando foi de Jesus, mas a ação foi de Pedro. Ele que lançou as redes, não foi Jesus. E no milagre é assim: a voz, o comando é de Jesus, mas a adesão é nossa. Não existe milagre só de Jesus. Todos os milagres que vocês pegarem de Jesus, que estão nos evangelhos, Jesus não faz sozinho. Ele sempre precisa da colaboração e da ajuda de alguém. E para você experimentar isso, é necessário que você com Jesus exercite esta palavra. Portanto, não tenhas medo. Na tradução do original, que é do grego, a melhor forma seria: de hoje em diante, tu serás pescador de humano, e não de homens. A tradução mais fiel ao grego, língua na qual foi escrito o Novo Testamento, seria isso. Então, esta pesca aqui é descobrir o tesouro insondável que tem na sua humanidade. Porque de repente nós queremos uma fé angélica, só do divino, e pelo contrário descarta o nosso humano, menospreza, exclui ele do processo. Semana passada eu participei de um retiro inaciano, e o padre Adroaldo, que era jesuíta, nos dizia: nós nos divinizamos a partir do momento que nós nos humanizamos. Então, quanto mais você desce as suas águas profundas, quanto mais você desbloqueia os dispositivos que o medo foram capazes de bloquear, você experimenta esta abundância de Deus na sua humanidade. E esse movimento que é de descida, é também de subida, porque te diviniza. Não existe divinização que exclui a humanização. Pelo contrário, é um caminho de humanização que nos diviniza. E o evangelho de hoje quer te fazer esse convite: pescar o humano maravilhoso e abençoado que está dentro de você, e que de repente a sua carestia, a sua necessidade escondeu e te convenceu que ele nem existe, mas isso não é verdade. Então agora, tome a decisão de pegar na mão de Jesus como Pedro e de falar: Jesus, eu sozinho tenho medo, mas contigo eu tenho coragem de ir para as águas mais profundas. Pegue na mão de Jesus agora e fala para Ele: vamos fazer comigo a travessia, porque eu não quero ficar acomodado, acostumado e ser legitimado pela margem. Quando nós vamos à praia, se você fica só na parte mais rasa, você apanha demais do mar, gente. Vem a onda, te derruba, você afoga, bebe água salgada, a água bate no olho, fica depois ali ruim. Mas se você tem a possibilidade de sair da margem e de mergulhar na região mais profunda, você não sente movimento agressivo, não sente a chilapada da onda que derruba, que machuca, que afoga. Mas você faz uma experiência tão profunda que você não tem sensação de movimento brusco. E se você se acostumar só com a margem, você vai levar muita chicotada das ondas. Você vai levar muitas quedas, você vai se engasgar demais com água salgada. Mas a partir do momento que você desbloquear o seu medo, segurar na mão de Jesus, avançar para as águas mais profundas e lançar as suas redes, não existirá outra consequência a não ser a que Pedro experimentou: o milagre abundante.
das redes que se rompiam, dos barcos que não cabiam, que era tanto peixe. Experimente a sua pesca milagrosa. E depois disso, eles deixaram as barcas à margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. De repente nós temos desconfiança de Jesus. Vamos com ele até certo ponto, depois damos o grito dizendo: o senhor vai me prejudicar, o senhor vai me matar afogado, não vou com o senhor não. E aí Bento XVI diz: deixar tudo para ganhar o tudo. Jesus não nos tira nada, pelo contrário, Ele nos dá tudo. Então, deixe com que Jesus seja também a sua barca. Confia nele e permita ser usado por Ele. Permita ser rede para você e para a vida dos seus. Mas a nossa desconfiança pode nos impedir disso. Porque nós temos dificuldade de sermos usados por Jesus, de sermos instrumentos dele, porque nós desconfiamos dele. E agora os discípulos deixaram tudo para segui-lo. Deixaram tudo para seguir e para ganhar o tudo, com T maiúsculo. Faça esta travessia. Faça esta experiência e encha as suas redes. Amém. Então vamos pedir isso no final desta pregação. Por um instante, se você quiser, feche os seus olhos, pense como é que está a sua travessia, como é que está a sua margem, quais são os seus medos. E vai dizendo para Jesus: segura na minha mão, Jesus, porque eu quero hoje avançar para as águas mais profundas do meu interior. Eu quero, Jesus, experimentar esta abundância que tantas vezes eu busquei fora, nas coisas ou nas pessoas, mas agora eu entendo que está dentro de mim. Eu me permito, Jesus, ser usado por Ti. Eu acredito, eu confio na Tua palavra. Eu vou lançar as minhas redes. Eu vou deixar a minha barca, Jesus, para Te seguir, porque eu quero esse tudo que és Tu, Jesus, diante do meu nada. E agora, se você conseguir visualizar Jesus, veja Ele na sua frente. Segure na mão dEle e vá com Ele para o seu oceano interior, avançando para as suas águas mais profundas, de onde emergirá a superabundância de Deus na sua vida. Pescador, fixo meu olhar no horizonte desse imenso mar. Sei que não posso mais voltar. Sigo assim, certo da missão que tenho que cumprir, continuar os passos do meu Senhor. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas pro reino
de Deus.